São 18 horas em Paris, está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. O presidente são tomense quer recenseamento eleitoral antes das legislativas marcadas para 25 de setembro e apela para que se reveja a decisão para que nenhum cidadão seja impedido de votar. Boris Johnson confirmou que vai abandonar o cargo de líder do Partido Conservador e de primeiro-ministro do Reino Unido, dizendo, no entanto, que se vai manter como líder do governo até que seja encontrado um novo líder para estar em funções. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controle técnico desta emissão. Está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. O presidente são tomense Carlos Villanova quer o recenseamento eleitoral antes das legislativas de 25 de setembro e apelou para que se reveja a decisão para que nenhum cidadão seja impedido de votar. A reportagem é de Maximino Carlos, em São Tomé. A escassos 2 meses e meio da realização de eleições legislativas, autárquicas e regional, mantém-se o debate sobre o recenseamento eleitoral. A Comissão Eleitoral Nacional, através do seu presidente, José Carlos Barreiro, já reiterou que materialmente não há condições para o recenseamento. Não há tempo material possível para a realização do recenseamento eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional foi perentório. Não conseguimos fazer o recenseamento eleitoral. O chefe de Estado santomense deposita ainda confiança numa solução. Portanto, eu espero que se encontre a forma mais fluida de se ultrapassar essa questão e não privar nenhum cidadão de exercer o seu direito constitucionalmente consagrado. Carlos Villanova não quer interferir nas competências dos outros órgãos de soberania, mas entende que a marcação da data não está fora do prazo. Eu não vou interferir nas competências de outro órgão. A prerrogativa de marcação das eleições é do Presidente da República. 5 meses e 20 dias não está fora, de prazo nenhum não está fora, para permitir que todos o pudessem fazer. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. O presidente são tomense que apresentou mais um recurso à multa de 15 mil euros aplicada pelo Tribunal Constitucional aos candidatos das eleições presidenciais do ano passado por irregularidades na prestação de contas das campanhas. No final do mês passado, o Tribunal Constitucional indeferiu um pedido coletivo de 9 dos 19 candidatos às eleições presidenciais do ano passado para a anulação de uma multa de 15 mil euros atribuída a cada um. Segundo o Acórdão 12/2022, os 9 candidatos reclamantes foram nomeadamente o atual presidente, Carlos Villanova, bem como o segundo classificado, Guilherme Pócer da Costa, Vítor Monteiro, Carlos Neves, Moisés Viegas Maria das Neves, Olinto das Neves, Abel Bom Jesus e Manuel do Rosário. Na Guiné-Bissau, um despacho conjunto dos Ministérios da Energia e Finanças, ao qual a agência de notícias Lusa teve acesso, avança que o governo determinou o aumento dos preços dos combustíveis devido à flutuação dos preços dos produtos no mercado internacional. O despacho conjunto avança um aumento do preço do litro do gasóleo para 1,35 € e o preço do litro da gasolina para 1,29 € desde o início da semana, que os postos de abastecimento de combustível de Bissau estavam a condicionar o abastecimento dos consumidores, provocando grandes filas nas bombas espalhadas na capital. O último aumento dos combustíveis no país aconteceu em abril. Ainda na Guiné-Bissau, o caso de uma jovem raptada na terça-feira e colocada em liberdade um dia depois continua a gerar preocupação. A jovem é filha do ativista do PAIGC Flossó, radicado no estrangeiro. A reportagem é de Aliocandé. Até aqui pouco se sabe do estado de saúde da menina Mamassó, que na terça-feira, por volta das 19 horas, foi raptada no bairro militar por indivíduos não identificados. A vítima foi encontrada abandonada às 11 horas no dia seguinte nas mediações do estádio Lino Correia e foi conduzida para o Hospital Nacional Simão Mendes, onde se encontra sob cuidados médicos, relata o tio da vítima, que denuncia violência contra a sobrinha. Ansumani Sane adianta que o rapto estaria ligado às atividades nas redes sociais do pai da vítima, que se encontra no estrangeiro. O vice-presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos esteve no hospital e exige uma investigação competente e conclusiva para apurar responsáveis. Continuamos a exigir ao Estado
Ninguém tem segurança neste país. As consequências são estas. Uma menina que não tem nada a ver, não cometeu nenhum crime, não fez nada, hoje está a lutar pela sua vida. Abubakar Touré diz que a vítima não recebe visitas. Nós não conseguimos ver a miúda porque, pelo estado em que está, os médicos não autorizaram qualquer visita. Portanto, nós estamos muito preocupados com o estado de saúde desta rapariga. O diretor do Hospital Nacional, Simão Mendes, Silvio Caetano Coelho, diz que a Polícia Judiciária acompanha o caso e promete mais informações logo depois da conclusão do diagnóstico médico. De Bissau para RFI, Aliu Candé. Em Moçambique, o índice de atividade empresarial recuou em junho para 52 valores, abaixo de 51,4 de maio, anunciou o Standard Bank, que conduz o inquérito. A queda da atividade empresarial deve-se ao abrandamento de novas encomendas, a desacelerar pela primeira vez em 3 meses. Há sinais de que os preços estão cada vez mais caros. Começaram a diminuir as encomendas dos clientes na generalidade da economia, nota o banco. Pelo lado positivo, o Standard Bank refere que continuou a haver contratação de pessoal e registou-se a maior diminuição de encomendas em atraso desde o início do ano. Boris Johnson confirmou esta quinta-feira que vai abandonar o cargo de líder do Partido Conservador e de primeiro-ministro do Reino Unido. Boris Johnson disse que se vai manter como líder do governo até um novo líder estar em funções. Não é assim, Karina Branco? A BBC indica que Boris Johnson vai abdicar ainda hoje do cargo de líder do Partido Conservador, mas que se quer manter como primeiro-ministro. Não era este a reportagem que queríamos ouvir de Karina Branco, mas sim uma que falava do facto de Boris Johnson ter confirmado que vai abandonar o cargo de líder do Partido Conservador. Agora sim. Boris Johnson foi empurrado para a demissão depois de renúncias de vários ministros, na sequência de vários escândalos onde ele estava implicado. Na manhã desta quinta-feira, o novo ministro das Finanças pediu a Boris Johnson para partir e outro ministro anunciou retirar-se do executivo. Desde terça-feira, cerca de 50 pessoas anunciaram sair da equipa governamental, nomeadamente 4 ministros de vulto, vice-ministros e secretários de Estado e deputados, com funções ligadas ao Executivo. A Procuradora-Geral para a Inglaterra e para o país de Gales, Suella Braverman, também tinha apelado à demissão de Boris Johnson e anunciou que está na corrida para liderar o Partido Conservador. Dezenas de personalidades dos Tories também se manifestaram contra a manutenção de Boris Johnson no poder. Todos colocaram em causa o primeiro-ministro, considerado inapto a dirigir o país devido à série de escândalos em que esteve envolvido. O último foi a alegada proteção a Chris Pincher, um responsável conservador acusado sucessivamente de assédios sexuais. Downing Street dizia que Boris Johnson não estava a par das acusações, mas acabou por assumir que estava. Na hora da despedida, Boris Johnson disse abandonar o melhor trabalho do mundo e revelou que o calendário para a escolha do seu sucessor será divulgado na próxima semana e que se quer manter como líder do governo até um novo líder entrar em funções. No âmbito dos 400 anos do nascimento de Molière, continuamos a propor-lhe entrevistas com encenadores lusófonos que levaram a palco peças do dramaturgo francês. Hoje é a vez do angolano Rogério de Carvalho, grande mestre do teatro português, com 85 anos. Para ele, Molière representa o grande teatro e é uma espécie de farol. Molière representa para mim o grande teatro, uma espécie de máquina que mostra a pobreza e a humilhação do ser humano no seu processo de vida político, de domínio político, de controvérsia e de sensações. É um teatro altamente carnal, onde as coisas são levadas às últimas consequências em termos de predestinação das virtudes e das desgraças do ser humano. Como é que Molière resiste ainda hoje e as pessoas vão buscá-lo e vão pô-lo em cena? São os grandes textos, são as obras-primas. É a mesma coisa que Shakespeare, não é? Aliás, eu gostaria de ser Shakespeare. É o que acontece com as tragédias gregas. Como é que é possível aquilo ainda dizer alguma coisa sobre a nossa visão do mundo? O encenador luso-angolano Rogério de Carvalho, entrevista que pode ouvir no magazine Vida em França, a seguir ao jornal e em podcast na nossa página internet RFI Português.